Sim. Eu não tenho uma apresentação, Por favor. não tenho slides. Na verdade, vou partilhar aqui de forma mais prática, pragmática, com exemplos do que temos vindo a experienciar e a fazer nestes últimos 5 anos cá em Angola. Mas não só, também vou buscar um pouco o resto da minha experiência fora. Então, eu vou contextualizar sempre, porque eu gosto de falar, não sei, quem já teve aqui alguma sessão comigo vai perceber, eu gosto de contextualizar porque é diferente estar a falar num contexto europeu ou norte-americano e falar num contexto angolano. Então, tentando aqui responder às questões, não é, da sessão de hoje, e tentar aqui dar a perspectiva da minha experiência, acima de tudo, ou seja, não é baseado somente em achismo e opinião, é baseado, obviamente, a experiência, cada um é individual, mas vou já buscar aqui algumas coisas que já foram apresentadas. Então, quando nós estivemos a pensar em primeiro recrutar, não é contratar, recrutar e contratar, quais são as primeiras perguntas que nós devemos nos fazer? Porquê é que nós precisamos de contratar pessoas, certo? E vou dar aqui o exemplo. Quando nós começamos a Bantu Makers, nós começamos, somos 3 sócios, e vou já começar aqui na questão dos cofundadores. Como é que eu encontro cofundadora? Então, eu sou uma pessoa que não sou muito técnica. Sei alguma coisa básica, mas não sei o suficiente para construir ou para criar plataformas robustas. Então, o que é que eu fiz? Eu para já tive que preparar o meu pitch também para vender a própria visão do que eu estava a tentar fazer, para criar a Bantu Makers. E uma das primeiras, porque é uma das questões que muitos founders, temos aqui alguns founders que não são técnicos, não é? Temos outros que são técnicos, ou seja, técnicos estou aqui a falar no sentido, temos alguns que sabem construir, podem programar por si próprios, pegar e programar e se safam bem. E tem outros que não e que para eles é um bicho de 7 cabeças e tudo mais. Então, como é que eu faço para encontrar um cofundador técnico, primeiramente? Porque esse é o maior desafio e não é só um desafio de Angola, é um desafio em qualquer parte do mundo, em qualquer ecossistema startup, encontrar os chamados technical co-founders, não é? Os co-founders técnicos é um desafio. Uma estratégia que eu aprendi e que resultou aqui foi partilhar, fazer o pitch com o número máximo de pessoas possíveis. Onde nós formos, vamos fazer o pitch. Com quem nos encontramos, vamos fazer o pitch. Eu encontrei o meu primeiro cofundador, que nesse caso já saiu, e esse é um outro aspecto que eu já vou lá tocar. Então, comecei com 2 cofundadores, e aqui também deixo já a dica: evitem ter um número máximo, um número exponencial de cofundadores. Aqui não há um consenso muito grande em termos de números, mas normalmente vamos dizer que aceita-se de 3 a 4 cofundadores, isto porque, já pegando aqui na questão que o Frei Joaquim mencionou, depois de dividir equity, fazer o split e dar equity aos colaboradores, aos investidores, vai ser uma grande confusão e muitas equipas, na verdade, fracassam, muitas startups fracassam, exatamente por depois conflitos entre os cofundadores que, quando começam, não sentam e não estabelecem o chamado Co-Founders Agreement de forma justa, e depois há sempre um que vai ficar, vai ser, como é que se diz, fatigado, né? na nossa gíria. Então, evitem fatigar os vossos co-founders, evitem ser fatigados, e para isso é preciso escrever. Então, foi o que eu fiz. Eu aprendi. Desculpem, eu já me perdi aqui. Eu tenho uma cábula para não me perder. Então, partilhar com o número máximo de pessoas que vocês conhecerem. Eu primeiro conheci o meu primeiro cofundador, o Telmo, que já saiu,
através de amigos que conheciam amigos, e foi assim, mas foi partilhando com várias pessoas a dizer, olha, e o que é que e qual é a pergunta que temos que nos fazer? Ok, o que é que eu preciso para ajudar, seja a materializar a minha ideia, se ainda estiver só no papel, para fazer, ou se eu já tiver um protótipo, uma mock-up, para conseguir então avançar com o projeto. Se é um technical co-founder que eu preciso, então eu vou à procura dele. O que é que esse technical co-founder precisa saber fazer, não é? Acima de tudo. Que tipo de plataforma eu quero criar? Porque, se, por exemplo, se envolver uma tecnologia, se for algo como, por exemplo, desculpem se eu errar no nome de alguém e conectar ao projeto, o Euclides, que tem a Yetubit, ele se calhar precisa de alguém que perceba de blockchain. Desculpem? Alguém falou? Pode ser que alguns microfones aqui eu vou... Ok. Então, imagina, se eu preciso de alguém que perceba especificamente de uma tecnologia, então eu vou ter que ser muito específica a partilhar isso. Às vezes, e já ouço muito isso, nós temos medo de partilhar as nossas ideias, partilhar o nosso projeto, por medo de nos roubarem a ideia. Porque se eu partilhar, essa pessoa vai fazer sozinha, já não vai precisar de mim. Mas eu acho que já disse aqui várias vezes que as ideias não valem nada. Então, eu tenho que partilhar. Conheci o meu primeiro cofundador, que, curiosamente, nem sempre assim acontece, também me trouxe, acabou por me trazer o meu segundo cofundador. Segundo cofundador, entretanto. Então, o meu primeiro cofundador nem era uma pessoa necessariamente, é uma pessoa técnica, ou seja, uma pessoa das áreas de engenharias, mas ele é muito mais de robótica, é muito mais de hardware. Não era exatamente o que eu estava à procura, mas porque é que eu aceitei que ele fosse meu cofundador? Porque, primeiro, ele acreditou na visão e estava alinhado com a visão da empresa, na missão. Então, isto é muito importante. Nós temos que partilhar, os nossos cofundadores têm que partilhar os mesmos valores, princípios, porque senão depois, mais para a frente, vai haver choque. Principalmente quando se começa a fazer dinheiro, acreditem nisso. Então, nós fomos, ele acreditava na visão e até sabia também as coisas básicas de criar um website e tudo, mas não era exatamente o tipo de engenheiro que eu estava à procura, mas ele conhecia um engenheiro que disse que era a pessoa que eu estava à procura. E então foi assim que entrou o Ricardo. Acho que não sei se alguém aqui já teve uma sessão com o Ricardo. Mas o Ricardo, foi assim que eu conheci o Ricardo, ou seja, depois de dezenas de pessoas de eu ter conheci o Ricardo, e ele sim trazia as competências que complementavam então a equipa. E nesse caso, a equipa complementava-se porque, novamente, nós temos que perguntar quais são as forças que nós temos, não é? Não sei se estou a traduzir isso a letra, strengths, our strengths, quais são as nossas forças, e porque muitas vezes nós nos focamos no que é que não somos bons a fazer e tentamos tentar ser bons naquilo que não somos bons a fazer. Eu sou apologista de nos focarmos no que somos bons a fazer e então ir procurar pessoas que possam complementar essas nossas capacidades. Perdemos menos tempo, ficamos menos frustrados e estamos a afinar as nossas competências e habilidades que ou já são inatas em nós ou já temos desenvolvidas e ainda podemos afinar ainda mais. Então, decidimos fazer isso. Decidimos que dividimos tarefas, isso é super importante, dividir para que depois, quando alguma coisa correr mal e há alguma coisa a decorrer mal que nós não pensamos, para não estarmos a culpar, mas tu devias ter feito isso e tu devias ter feito aquilo, acontece, já nos aconteceu a nós também. Porquê? Porque ninguém tinha o ownership, não é? Ninguém tinha a propriedade de ser o responsável por aquela tarefa. Então é muito importante que os papéis também, ou pelo menos
parte do papel que vão cumprir esteja bem definido. Claro que numa startup, no início, quase toda a gente vai fazer um pouco de tudo. Eu faço um pouco de marketing, faço um pouco de customer service, faço um pouco de sales, faço um pouco, não faço coding, felizmente, mas faço um pouco de finanças e não tenho jeito para todas as áreas, mas claro, quando temos uma equipa pequena e não temos capacidade para contratar mais, então temos que aprender aqui a desdobrar-nos em várias habilidades e competências. Mas então, definir as posições e perceber desde o início o que é que vocês precisam neste momento para começar, seja em que estágios estiverem, seja de ideação, seja já de MVP, seja já de crescimento. Definirem então quais são as competências e habilidades que precisam para a vossa equipa e especificamente tracem métricas, definam métricas e metas, ou seja, seja qualitativas, seja quantitativas, de coisas que vocês querem alcançar e qual é o talento, competências e habilidades que vocês precisam para vos ajudar a alcançar isso. Imagina que vocês têm uma equipa são 2 cofundadores, um é mais técnico, o outro é mais de business, mais na parte de gestão, mas vocês precisam de contratar engenheiros para criar-vos desculpa, estou a dar um exemplo errado. Imaginem que vocês têm uma equipa que os dois, nenhum é técnico, têm um... Desculpa, eu não estou a contabilizar o tempo, não sei quanto tempo tem, só para eu... depois pode-me dar aqui um toque. Então, precisam de ter noção desde o início, sentem, escrevam, e aqui a dica é contratem lentamente, mas despeçam rápido, e já lá vou nesse despeçam rápido. Acho que alguém aqui já tocou nesse, não sei se foi o Adilson ou o Frei, que tocou nesse aspecto, mas aqui é sentem, definam muito bem o que é que precisam para a posição que estão a querer contratar. Estão a ter dificuldades aonde? É no marketing? Então, o que é que precisam de competências para o marketing? Escrevam. Bullet points. Estão a ter dificuldades em vendas? Então, precisam de pessoas que saibam vender. Escrevam. Bullet points. E por aí fora. Então, quanto mais vocês tiverem esse processo bem definido, mais vai-vos ajudar. Nós cometemos muitos erros na Bantu Makers e nas nossas startups, porque no início tivemos assim a contratar, a recortar e adotamos aqui uma estratégia diferente, dado o nosso contexto, porque como não tínhamos dinheiro para contratar pessoas muito mais qualificadas e que... Porque assim, o melhor talento provavelmente já tem um trabalho, não é? Já tem um emprego, já tem uma certa estabilidade, e aqui estou a falar uma certa estabilidade financeira, então vai ser muito mais difícil vocês conseguirem roubar um talento, por assim dizer, roubar entre aspas. Irem buscar um talento, sei lá, na Sonangol, ou na Microsoft, ou na Unitel, ou na Chevron, porque são bem pagos, têm benefícios que se calhar vocês não podem dar, seguros de saúde e tudo mais, então vai ser difícil trazer esse top talento. Então, qual é a alternativa? Foi o Adilson que falou aqui de quem precisa da primeira oportunidade de emprego. E eu acho que aqui é uma grande vantagem em vocês conseguirem trazer pessoas que estão fresh ainda, muitas delas acabadas de sair da universidade ou do ensino médio, e aqui o foco se calhar não vai ser, dá mais trabalho no sentido que o foco não vai ser nas competências técnicas, mas há uma coisa que eu também aprendi, coisas técnicas se aprende. O que não se aprende e vai ser muito difícil vocês ensinarem às pessoas é aquele chamado grit. Se a pessoa é criativa, se a pessoa é curiosa, se a pessoa é colaborativa, se tem capacidade de comunicação, estes aspectos que o Adilson já mencionou aqui, se tem capacidade de se adaptar. Então, isso é que é importante e isso é mais difícil ensinar. Então, quando estiverem a entrevistar, procurem estes aspectos que saltam à vista, que eu mencionei,
perdão, porque tudo o resto se ensina. Se a pessoa não sabe trabalhar com Excel, vai aprender a trabalhar com Excel, porque o YouTube é a maior universidade do mundo for free, gratuitamente. Então, há milhões, talvez não milhões, mas há milhares certamente de tutoriais em português para a pessoa aprender Excel em um mês, umas 2 semanas, depende depois do empenho. Mas lá está, se a pessoa já tiver aquelas características, né, de ser curiosa, ser criativa, adaptar-se, ser uma go-getter, ela vai ter muito mais fácil, vai ser muito mais fácil ensinar-lhe coisas novas. E aí está a vantagem de contratar pessoas que estão que têm pouca experiência porque tiveram poucas oportunidades, então procurar pessoas que estão eager, não é? Não sei como é que se diz esta palavra em português, desculpem, que estão eager para aprender e para terem uma oportunidade de mostrarem o que valem, então é nas universidades. E podem fazer isso também de forma. Eu tenho um ditado que um dos meus mentores diz sempre que é always be hiring. Nesse caso, esteja sempre a contratar. E como é que eu faço para estar sempre a contratar? Falando com pessoas, novamente, partilhando formas de fazer isso. Uma das técnicas que eu aprendi, ou táticas que aprendi, é quando estou a conversar com alguém, pergunta a essa pessoa quem é que tu conheces que seja muito bom nisto ou que perceba muito bem disto. Algo que eu esteja à procura, algo que a minha equipa ou que o meu negócio esteja à procura. Imagina que eu esteja à procura de alguém que é muito bom em finanças porque eu preciso fazer o meu planeamento financeiro e eu não percebo nada de spreadsheets. Eu acho que é uma dificuldade que muitos founders têm. Eu não sei neste cohort, mas na turma anterior, muitos dos founders tinham essa dificuldade de completarem a sua projeção financeira. Então, se eu não sei fazer isso, quem é que eu posso... se eu não conheço ninguém imediatamente que me possa ajudar e eu preciso de ter um CFO, vamos pôr assim, na minha empresa, então eu vou falar com pessoas para descobrir. Pode ser informalmente, vocês não precisam dizer que estão à procura de contratar. Não, falem informalmente com as pessoas. Vou-vos dar aqui um exemplo, uma das nossas startups, o Luei. Como é que o Luei contratou uma equipa top? Que aqui estamos a falar de pessoas que até já têm muitos anos de experiência, estão em posições tops em várias organizações aqui e estão dispostas a sacrificarem parte do seu salário para investirem o seu tempo no Luei, ou seja, para trabalharem no Luei, que é a nossa outra startup fintech. Aqui uma das táticas que nós usamos foi exatamente esta, perguntar às pessoas, ok, alguém já me disse, olha o tempo, perguntar às pessoas quem é que a gente conhece que perceba muito sobre este determinado aspecto do mercado. E foi assim, e naturalmente as pessoas foram aparecendo, porque há uma coisa que também a experiência diz-me, pelo menos até agora está undefeated nesse aspecto, que é quando nós começamos a fazer, a ajuda aparece, sempre. Nós só temos que começar a fazer. A ajuda aparece, há sempre alguém disposto a nos ajudar. E quando essa pessoa vê que nós estamos também comprometidos e estamos com o chamado skin in the game, não sei se já ouviram essa expressão, se não é a primeira vez que vão ver aqui, mas é uma expressão também que se usa muito na gíria startup. Skin in the game é basicamente teres a tua pele sticker, não é? Colada no negócio que estás a fazer. E essas pessoas viram que nós estávamos 100% comprometidos em fazer disto um sucesso e elas próprias fizeram os trabalhos for free, basicamente. Claro que não é for free, elas próprias é que se posicionaram depois para dizerem, ok, quando vocês estiverem prontos realmente para nos contratarem, contrata-nos, mas elas ajudaram-nos a fazer o plano financeiro. Por acaso não está aqui, mas um dos mentores que está aqui já é convidado
CFO para uma das nossas startups, porque ele ajudou-nos a fazer o planeamento financeiro. Novamente, ele acreditou na ideia. Para já começamos por fazer um bom pitch. Isso é importante. Portanto, sempre estejam a fazer o pitch, a praticarem, a venderem, porque é isso que vocês estão a vender, a vossa visão, a vossa missão, o que é que vocês querem alcançar. E há pessoas que vão se interessar porque vão se interessar pela vossa indústria e tudo mais. Então, só para terminar aqui, eu queria dar aqui mais alguns exemplos. Então, tentem evitar também, agora coisas menos... tentem não fazer outsourcing. Isto é um pouco debatível, eu sei que eu vou dizer, mas tentem não fazer outsourcing do vosso desenvolvimento. Ou seja, tudo bem que podem não saber programar, podem não conseguir encontrar o technical co-founder ideal, mas se vão fazer outsourcing, tentem evitar ao máximo isso, mas se vão fazer outsourcing, se têm mesmo que fazer, é bom que tenham garantam que no contrato que fizerem com a empresa ou freelancer que fizer o vosso desenvolvimento, garantam que vocês tenham a propriedade intelectual do produto. Isso é muito importante. Eu não sei, agora não me lembro, sei que houve uma startup, não sei se foi o ano passado, há 2 anos, uma startup angolana que teve um sério problema que eu nem sei se está resolvido por causa disso. Eles fizeram outsourcing do desenvolvimento e basicamente não leram bem aquelas letrinhas e basicamente descobriram que afinal eles não têm propriedade intelectual do próprio produto deles. Então, muito atenção quando fizerem outsourcing de desenvolvimento, porque é o que está a acontecer muito no nosso mercado e vou confessar, nós aqui fizemos outsourcing de parte do desenvolvimento, mas não é bem desenvolvimento, porque fomos nós que desenhamos toda a arquitetura. Então, a arquitetura é nossa, nós só enviamos para a escrita do código. Então, nós só fizemos outsourcing de escrever o código, porque é muito mais rápido serem 10 desenvolvedores a escreverem do que ser um a desenvolver código complexo. Então, muita atenção a isto, e por isso é que é importante, quando contratarem cedo, vejam quais são as competências que precisam e se forem técnicas, apostem nisso. Mas também um aspecto que eu mencionei, mas depois acabei por não desenvolver, é se tiverem, quando traçarem as métricas de performance, né, de desempenho, também sejam rápidos a despedir. Acho que foi o Adilson que mencionou aqui a questão de não sejam amiguismos, não façam amiguismos. Eu, pelo menos, sou apologista, não contratar amigos e família, mas eu sei que aqui no nosso contexto às vezes fica difícil, mas tentem evitar ao máximo, mas se contratarem, têm que tratar da mesma forma como tratariam qualquer outro colaboradora. Tem que ser justos, obviamente, mas não podem ter pena. Se esta pessoa é um low performer, nesse caso, se esta pessoa tem um desempenho baixo, não está-vos a ajudar a alcançar as metas, manda embora. Sem sentimentos, manda embora com empatia, manda embora com né? Acima de tudo, empatia pela pessoa, porque não é fácil, mas vão ter que tomar essas decisões difíceis. Eu tive que tomar essas decisões difíceis, nós fizemos contratações que nem duraram aqui quase 2 ou 3 meses, porque eram boas pessoas e nós adotámos, como eu disse, contratar sempre pré-universitários e recém-graduados, e foi difícil, porque nós nos afeicionámos, porque as pessoas são boas pessoas, não é? Nos afeicionámos a elas individualmente, mas mandem embora se ela não vos estiver a ajudar a crescer e a alcançar as vossas metas, as metas da empresa. Por isso é que é importante traçar bem as métricas e definir em quanto tempo tem que também ser um tempo realista. Mas contratem lentamente, mas despeçam rápido. Não se sintam mal por isso. Podem se sentir mal, it's ok, mas isso é uma das características de liderança que vocês vão ter mesmo que desenvolver aqui. Só para terminar, o que eu já disse. Uma coisa importante que também foi uma lição que eu aprendi
da forma mais dura, que é desenhem um processo de onboarding. O que é o processo de onboarding? É basicamente, pondo de forma muito simples, é vocês terem algo, nem que seja numa folha Word, no Google Drive, a dizer quais são os passos desde que vocês fazem o primeiro contacto com a pessoa, do candidato, até o fecho, a assinatura do contrato e como é que ela vai depois, como é que é o primeiro dia dessa pessoa, a primeira semana, o primeiro mês. Isso é muito importante, porquê? Para os vossos colaboradores, os vossos cofundadores, os vossos cofundadores, nesse caso não, colaboradores não se sentirem perdidos. E porque estamos a falar, não é, de uma startup, não tem um departamento de recursos humanos, provavelmente. Eu pelo menos não conheço uma startup que comece logo com um departamento de recursos humanos. Muito difícil. Mas então, não tens um departamento... O departamento de recursos humanos, na verdade, és tu, os teus cofundadores, né? Se tiveres. Então, e é muita coisa, porque vai ser o departamento de recursos humanos, vai ser o departamento de marketing, o departamento de finanças. Então, desenhem processos e não serve só para o onboarding, na verdade serve para todos os processos dentro da vossa empresa. E quanto mais cedo começarem a organizar processualmente a vossa empresa, melhora. Então, desenhem um processo de que, como é que vai ser o onboarding dessa pessoa, o que é que ela vai encontrar quando chegar aqui no primeiro dia? O Dilson mencionou ali algumas ferramentas, mas para além disso, como é que ela vai se, digamos, enturmar? Não é? Para ela se sentir logo à vontade e não se sentir... Claro que a pessoa há de sempre se sentir perdida porque está a entrar num espaço novo, mas vocês podem ajudar a facilitar isso. E quanto mais cedo começarem a desenhar e peçam feedback dos próprios colaboradores, façam um chamado assessment, desculpem novamente, não sei dizer esta palavra em português, façam assessment, wow. Façam uma avaliação, obrigada Lúcia, se aquele processo de onboarding, do primeiro onboarding que vocês fizeram, correu bem. Perguntem à pessoa o que é que ela gostaria de ter visto ou recebido. Então, e assim vocês vão afinando o processo conforme o tempo. Depois aqui, já falei da parte do equity, não sei se já falei da parte do equity. Uma das razões que muitos founders colidem, desculpem, uma das razões que muitas empresas, muitas startups nesse caso, implodem, é por conflitos entre os founders. Novamente, quando sentarem para dividir equity, conversem de forma aberta, de forma honesta e argumentem porque é que vocês acham que merecem X de equity e o que é que vocês estão a trazer em cima da equipa. E também tenham muito cuidado quando tiverem a oferecer equity. O Frei mostrou aqui o instrumento do vesting. Então, quando tiverem a oferecer, nós por acaso fizemos esse contrato, temos já o nosso primeiro onboarding, a nossa primeira contratação numa das nossas startups foi através de um contrato de vesting. E antes de chegarmos à oferta, tivemos que sentar e discutir e debater quanto é que vamos oferecer de equity a essa pessoa. Isso tem que ser muito bem pensado e tem que ser pensado no sentido que esta pessoa pode ir embora, não é? No meio do processo, tem que ser pensado o que é que ela vai trazer para a equipa, porque é que estamos a dar 1% ou 0,1%, não é? Temos que justificar isso. Então, pensem, aqui não é preciso matar a cabeça e reinventar a roda. Há montes de artigos, blogs, founders que partilham a sua experiência, a sua história de como dividiram equity. Há N ferramentas também. O próprio blog do Founder Institute tem um blog que acho que vocês têm acesso a um artigo que tem um link para várias ferramentas para quem também não é muito bom aqui nas contas,
para fazerem o cálculo que se dividirmos desta forma vai dar quanto para quanta pessoa, e saber diluição vai dar quanto para essa pessoa. E a outra coisa que eu mencionei de não ter muitos cofundadores é também por causa da questão da diluição, porque depois eu acho que vamos ter uma sessão de equity só para falar disso. Sim, Então, temos uma sessão de equity e tu estás lá. exatamente, então não vou me alongar nisso porque acreditem, é uma dor de cabeça. Equity é uma dor de cabeça, seja com cofundadores, seja com investidores, é uma dor de cabeça. E então, muito cuidado quando tiverem a fazer esse tipo de contratos com novos colaboradores, em qual é a percentagem que vocês vão dar. Eu acho que o meu ponto último, mesmo agora é mesmo último, prometo, que é apostem na diversidade. Eu agora estava aqui a tentar lembrar-me de uma startup, por acaso, que é africana, mas agora não me lembro do nome deles, nem sei se são nigerianos ou canianos, I don't know, mas que eles criaram um produto, eu também já não me lembro do nome da startup, mas se calhar se vocês forem googlar a história vão encontrar, já foi há alguns anos, é uma startup que tinha 3 cofundadores, todos homens, e já vão perceber porque eu estou a dizer isto. Eles criaram um produto que era para mulheres, ou seja, o mercado-alvo deles eram mulheres. Na equipa deles, eles criaram, conseguiram financiamento, a ronda semente, não é? Seed round e tudo bem, estavam a andar, até chegaram não sei se chegaram a Series A, mas pronto, tinham um bom financiamento, só que estavam a queimar dinheiro. Tinham financiamento, estavam a queimar dinheiro e não estavam a perceber todas as iterações que estavam a fazer ao seu produto, não estavam a perceber porque é que não estava a funcionar. Porquê? Depois vi uma fotografia da equipa e já era uma equipa, não é, de, não sei, quase 100 pessoas e não havia uma única mulher, o produto era para mulheres, não havia uma única mulher no board, não é, de decisões, não havia uma única mulher no decision making. Então, quando eu falo aqui de diversidade, não estou só a falar do rácio masculino, feminino, mas estou a falar de diversidade, de backgrounds, dia a dia, estou a falar também de inclusividade, inclusão, eu não sei qual é a palavra certa, inclusão. Então, incluam as pessoas, qual é a palavra certa? Não descartem pessoas que, por exemplo, possam ter algum tipo de, eu não sei como é que se diz em português, imparidade, não sei se essa palavra existe, mas vão à procura de talento que traga essa diversidade de ideias, não só alguém que se vesta da mesma forma que vocês, que fala como vocês, que se apresenta como vocês e que concorda com tudo que vocês dizem. A pior coisa que vocês querem na vossa equipa é alguém que concorda com tudo que vocês dizem. Não. Eu vou dar um caso ainda hoje, estávamos aqui a discutir algo sobre a DEIA, uma das nossas startups, e estava uma nova contratação que entrou agora e ela estava, e que também uma estudante está a finalizar, ainda está em estágio, e ela estava a olhar para nós e nós estávamos numa discussão acesa e lá está aquela coisa, vão discutir, mas no final continuamos amigos, não é? A pessoa tem que continuar a falar connosco, acho que foi o Frei que disse isso. Então ela estava a ver-nos e ela no final disse, não sei como é que vocês trabalham juntos, era eu e o Ricardo e o Morato, não sei como é que vocês trabalham juntos, porque vocês estão sempre a discutir, a discordarem uns com os outros. Mas aqui a questão é importante debater, mas debater argumentando e mostrando cada um o seu ponto de argumento, não é só dizer eu acho que vamos pesquisar, porque isso é um exercício que nos obriga, se nós temos uma ideia e temos um pressuposto que queremos validar, temos então que ir buscar instrumentos, táticas que vão nos ajudar a isso. Então, não querem pessoas na vossa equipa que nunca discordem com vocês ou que tenham medo de vos enfrentar, ou seja, enfrentar os vossos pressupostos, as vossas ideias. Contratem pessoas
que vocês pelo menos consigam depois moldá-las e essas pessoas consigam se adaptar a esta cultura de debate e debate, como eu digo, saudável, não é? Então pronto, estas ficam as minhas dicas por hoje. Eu sei que foi assim um bocado ferramentas para contratar. Uma ferramenta poderosa, ou várias, uma ferramenta poderosa são as redes sociais. Se calhar, neste caso específico, o LinkedIn é uma boa ferramenta para vocês encontrarem, começarem a identificar talento. Conectem-se com as pessoas, enviem mensagem, sigam o que é que estas pessoas estão a fazer. Imagina, podem não poder contratar aquela pessoa agora, mas sigam-na, mantenham contacto, construam uma relação, nem que seja virtual por causa da pandemia com elas. Como é que se diz? Enviem mensagens às pessoas, podem dizer que admiram o trabalho delas, podem fazer uma pergunta. As pessoas adoram ajudar, em geral. Então, as pessoas gostam de se sentir úteis. Então, se vocês enviam uma questão que possa ser que é do fórum setorial daquela pessoa, as pessoas adoram mostrar conhecimento. Então, façam isso. LinkedIn é uma ótima ferramenta para identificar talento. Eu faço muito isso. Identificar talento, identificar... até não estou só a falar de colaboradores, estou a falar de board advisors, ou sim, board members, nesse caso. Então, se estiverem à procura de advisories, pessoas mais séniores e que percebam bem da vossa indústria, LinkedIn é uma ferramenta para descobrirem essas pessoas. E novamente as pessoas adoram partilhar. Então pronto, eu fico-me por aqui mesmo. Obrigada e agora